Durante muito tempo foi discutido o número de cadência ideal. Eu, inclusive, passo alguns números para que meus atletas atinjam. Mas ao mesmo tempo que eu passo esses números para eles, eu sempre falo que eles têm que achar a cadência ideal para eles. A cadência ideal para Vivi não é a mesma cadência ideal para mim. E eu acho que a transferência desse termo, cadência ideal, para uma cadência eficiente, ele encaixa muito mais do que cadência ideal. Porque quando você fala assim, cadência ideal, parece que você está rotulando. Ideal é isso, e acabou. E na verdade não é. Né? Você tem uma cadência, o seu amigo tem um tipo de cadência, a Vivi tem uma, eu tenho outra, porque isso é influenciado por diversos fatores, diversas individualidades. E é sobre essas individualidades que a Vivi vai estar falando aí. Puxando já o que a Cris está falando, né? Não adianta você comparar a sua cadência com de outro, com do seu colega, porque às vezes exatamente essa cadência de eficiência dele, porque fulano gira muito, mas anda mais que eu, mas ele tá adaptado àquele tipo de rodagem e é eficiente para ele. Assim como para você, pode rodar com uma cadência mais baixa e ter mais eficiência dessa forma. Se você tentar girar igual ao seu amigo, você vai estressar a musculatura porque você não está adaptado e não vai render da mesma forma como rende com a cadência mais baixa. Exatamente. Né? Então, fala aí, Vivi. A gente viu no estudo que a cadência mais baixa, ela gera um desgaste menor. Exato. Né? Mas, em compensação, tudo é questão de adaptação. Uhum. Você treina o tempo inteiro com a cadência alta. Aí vai na competição. Um desgaste energético. Tá? Um gasto energético trabalha menor. Coisas diferentes. Exatamente. Você usar a cadência mais alta, sobrecarrega mais o coração. Isso. Usar uma cadência mais baixa, vai sobrecarregar mais a questão da musculatura em si. E o gasto energético tende a ser menor também. Isso. Uma dica bônus, quanto maior, mais alto o batimento cardíaco, mais alto tende a ser o gasto energético. Tá bom? E no final disso tudo que a gente vai falar, a gente vai concluir algumas questões de câimbras. Então, se você tem cãibra, presta muita atenção em algumas coisas que a gente vai pontuar aqui, porque vai começar a casar algumas situações. Manda bala, Vivi. Então, você usar uma cadência mais baixa, você acaba gastando menos energia, né? Tratando-se da taxa metabólica, né? No caso de desgaste. Mas, se você treina o tempo todo com a cadência mais alta, aí tá me ouvindo hoje, uma quarta-feira, domingo tem corrida. Nossa, a Vivi falou que uma cadência mais baixa, eu vou gastar menos energia, então vou correr usando a cadência mais baixa. Calma, você não tá adaptado para isso, então hoje você precisa fazer um período de adaptação para de repente ver se aquela cadência mais baixa cabe a você. Talvez o seu perfil seja mais eficiente com a cadência mais alta, como você já está adaptado. Se você passar por um período de adaptação e ver que não está rendendo, volta para a cadência de antes que você vai voltar a render melhor. Né? Então existe o atleta que anda com a cadência mais alta e rende muito bem, e aquele que anda com a cadência mais baixa e rende do mesmo jeito. Né? Então é tudo questão de adaptação e de característica individual do atleta. Isso. Tá? Nesse estudo, teve uma comparação de desgaste muscular entre um atleta que ele atingiu 300 watts de potência a 80 RPM e um atleta que atingiu também 300 watts de potência, só que a 100 RPM. E aí foi comprovado isso que a gente acabou de falar, que o desgaste muscular, quando você usa uma cadência mais baixa, ele é mais alto. Ou seja, você vai sentir mais a musculatura e a frequência cardíaca não sobe tanto. No entanto, quando você usa uma cadência mais alta, você fica mais ofegante, só que a sua musculatura, ela é menos desgastada, porém tem um desgaste energético, um gasto energético maior. Como a Vivi sabiamente falou, um gasto metabólico maior, né? Então, se você é um atleta que tem... Aí mata algumas charadas, já começa a encaixar algumas coisas, se a gente for deduzir. Um atleta que tem uma frequência cardíaca mais alta, também tende a ter um desgaste metabólico mais alto durante um treino, durante uma corrida. Então, exige aí, talvez, um aporte nutricional maior. O atleta que tem uma cadência mais alta tende a ter essa frequência cardíaca mais alta e, consequentemente, o aporte energético durante o treino também tem que ser maior. Já começa a encaixar algumas coisas. Até mesmo um atleta que treina ou corre, né, enfim, que roda com uma cadência mais baixa, ele tem que ter uma musculatura um pouco mais forte, né? Normalmente os atletas mais pesados, eles trabalham com a cadência mais baixa, até porque normalmente é um volume muscular. Né? Esse peso é de volume muscular. Então, para você suprir aquela demanda da musculatura, né, o bombeamento de sangue, por aí se vai,
Então, se você roda mais com a cadência mais alta, vai gerando ainda um estresse maior, sobrecarrega mais o coração e a eficiência para irrigar aquela musculatura toda é melhor, acaba sendo mais eficiente com a cadência. Não seria um conforto, né? Mas falando a grosso modo assim, seria um conforto. Sim. A cadência mais baixa. Isso. Assim como os atletas mais magros, eles acabam preferindo rodar mais. Né? Tem menos peso, então rodar com a cadência mais baixa, ele tem aquela impressão de estar rodando na tranca. Né? Exatamente. Detalhe, quando a gente fala em cadência mais baixa, não é que o cara vai rodar 60 RPM, não, tá? 50 RPM, 50, 60, 70, acima de 80. Eficiência, isso. Né? Lembre-se da É uma eficiência. cadência acima de 80, que seria uma cadência normal. Se você não estiver fazendo um trabalho específico, né? A gente tá falando de uma rodagem pura e simples, né? Ou um ritmo de prova, por isso vai. Então, seria uma cadência de pelo menos 80, 85 RPM para ser baixa, tá? Vamos passar aqui 2 conclusões sobre cadência baixa e cadência alta. A cadência baixa, ela exige menos oxigênio, certo? Porém, ela tem um desgaste muscular maior. Diminui a remoção de lactato, ou seja, charada. Quando você vai fazer um treino regenerativo, o ideal é que a cadência seja ali um pouquinho mais alta. Não é girar feito um ventilador, não. Mas que você use uma cadência mais alta para diminuir a ativação muscular e também ativar a circulação e aí você conseguir remover a sujeira de forma mais rápida, que é o objetivo de um treino regenerativo. Você pode até usar um estímulo curtinho de cadência alta, né? Pra dar aquela... inchar um pouquinho a musculatura e aí depois soltar. Mas não algo que você vai ter que manter aquilo durante o treino todo. O treino inteiro. Você tá cansado, a musculatura fadigada e você vai girar alto, né? Isso vai estressar ainda mais a sua musculatura e não vai permitir um descanso, um treino realmente regenerativo. Esses dias eu até coloquei aqui no YouTube, né? Mas enfim, não vamos fugir do assunto, vamos voltar. Então a cadência baixa, ela tem um maior uso das fibras musculares rápidas, que são as fibras de força, fibra branca, né? E como é que eu... Olha, minha letra aqui tá uma tragédia, galera. Só ela consegue ler essa letra. Que é o que a Vivi falou. O ciclista mais pesado, ele tende a ter uma cadência mais baixa também. A cadência mais alta, ela tem uma menor ativação muscular, ou seja, usa-se menos a musculatura. Ela tem um maior gasto energético, tá? Ela também tem uma maior sobrecarga cardiovascular, ou seja, a sua frequência cardíaca ela sobe mais do que você usar uma cadência mais baixa. E os ciclistas mais leves tendem a ter uma cadência mais alta. Também existe uma curiosidade que se a gente for trazer para a prática, a gente acaba matando uma outra charada. Por que que muitos atletas, muitos ciclistas acham ou acabam usando de forma intuitiva a cadência mais baixa? Porque como eu acabei de dizer, a cadência alta, ela faz a frequência cardíaca subir. E o ciclista, às vezes, ele acha que o fato dele estar ofegante vai levar ele ao limite, ao excesso. E aí ele vai ter que diminuir a intensidade. E não é bem assim. Às vezes, você usa muito a cadência baixa e aí você amassando o barro, você vai ter um desgaste muscular muito maior, tá? Aí eu costumo dizer assim, a força ela é igual dinheiro, né, galera? Quem guarda tem. Então, você usar a sua cadência de forma eficiente para gerar potência e a maior velocidade possível é melhor. Entra uma outra questão que eu queria falar também. Se você é um ciclista que usa cadência baixa, como você usa mais a sua musculatura, você tende a ter câimbras no final da prova. Se você é um ciclista que você usa uma cadência muito alta, você também tende a ter câimbras no final da prova. Exatamente. De cadência. Os extremos, né? Os extremos. Se você tem uma cadência muito alta, uma cadência muito baixa, porque você vai estar usando muito a força, vai estar usando muito as fibras rápidas. E o outro, porque não tem eficiência, você vai girar sem sair do lugar e no final você vai estar com a musculatura extremamente estressada. Então aí você tem que tomar cuidado com isso também, né? Bom, para o ciclista que tem como característica uma cadência mais baixa, ele pode economizar força e poupar suas fibras musculares ao treinar com a cadência mais alta. E para um escalador, andar com a cadência mais baixa deixa apto que ele gere mais potência por um longo período de tempo. Exato. Né? Ele não vai ficar com aquela sensação... Imagina você subir aí, sei lá, uma subida de 5 km, uma serrinha de 5 km, e você ficar o tempo todo ali com giro alto. Você vai estressar a musculatura pelo giro, obviamente, e vai sobrecarregar demais seu coração. Então isso vai te fazendo gastar uma energia acima do que deveria, consequentemente vai ficar limitado, tá?
Se você consegue controlar ali com a cadência mais baixa, dosando o ritmo, você vai conseguir gerar mais potência, ou seja, vai fazer render mais a sua subida durante aquele período dos 5 quilômetros. E vai usar musculatura? Vai, mas a subida é um local onde você deve fazer força e não tem para onde sair. Se você quer render na subida, você tem que fazer força, né? E isso vai te permitir você controlar mais essa cadência com a cadência um pouquinho mais baixa, vai te permitir ter uma longevidade ali de rendimento durante aqueles 5 quilômetros. Exatamente.